Aqui quem fala com você, Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu trago um assunto para que nós venhamos a estudar. O tema é o culto solene, estudos para os nossos dias. Esse estudo tem por objetivo primário atender às classes de adulto, jovens e adolescentes da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba, hoje que me refiro, dia 28 de março de 2021. Vamos começar com uma pergunta. Se alguém perguntasse para você quais os dois principais instrumentos para o seu crescimento espiritual, o que você responderia? Pense um pouco sobre isso. Já pensou? Então, quais seriam os dois itens de sua lista? É possível que para muitos de nós, pelo menos, a pregação da palavra e os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor não fariam parte dessa pequena lista dos maiores instrumentos para o crescimento espiritual, quer para a igreja, quer para o indivíduo. Mas foram esses os dois principais instrumentos que Deus deixou para o nosso crescimento espiritual: a pregação da palavra de Deus e os sacramentos. A importância deles é tão grande para a igreja que ficaram conhecidos como as marcas da verdadeira igreja. João Calvino destaca isso no seu livro A Instituição da Religião Cristã, livro número 4, seção 1, parágrafo 10, que diz assim: sustentamos que a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos são sinais distintivos para se reconhecer a igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para se reconhecer uma igreja verdadeira, esses dois critérios precisam ser atendidos. Uma igreja verdadeira possui a genuína pregação do Evangelho e uma igreja verdadeira também administra corretamente, biblicamente, os sacramentos. Este era o entendimento não apenas de João Calvino, mas também dos reformadores que acompanharam a sua geração. Portanto, hoje trataremos da pregação da palavra e dos sacramentos também. Vamos ver eles como os meios de graça. No decorrer do estudo ficará mais claro sobre isso. Mas antes, começaremos pelo entendimento do que significa culto racional, sua importância e implicações. Para tratar destes dois assuntos, culto racional e meios de graça, nós vamos adotar como roteiro o livro de Michael Horton, Um Caminho Melhor. Michael Horton é essa pessoa que está aí na foto embaixo. Ele é um teólogo da nossa própria geração, nossa época. Ele está vivo, atuante, produzindo. Ele é um pastor reformado e ele tem sido muito profícuo nesta linha de assuntos reformados. Obviamente, nós vamos tratar acerca do livro dele. Vocês perceberão que, vez por outra, outros personagens aparecerão no nosso estudo, também dando contribuições relevantes, teólogos, homens de grande projeção na interpretação bíblica. Portanto, vamos começar o nosso estudo tratando sobre o culto racional. É possível que um dos motivos pelos quais nem a palavra nem os sacramentos constem em algumas listas se dê pelo fato de que o culto a Deus não esteja sendo racional. Mas o que significa culto racional? Podemos começar respondendo que o culto racional é uma determinação bíblica. E aí nós recorremos ao texto bíblico em Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional, ela vem do grego logikos, que está aí em parênteses, de onde vem a nossa palavra lógica, que significa sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos. A palavra lógica ela faz parte do nosso vocabulário, do nosso uso,
e quase que intuitivamente nós a utilizamos. Quando nós não entendemos algum acontecimento, geralmente nós dizemos, isto não tem lógica. Então, portanto, a palavra lógica, ela vem do grego, ela é traduzida por racional nesse texto e significa sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos. Logo, o culto público, como culto racional, ele precisa possuir lógica. Tem a sua coerência. Bem como as partes que compõem o culto precisam atender certas necessidades, ou seja, o culto ele possui uma sequência necessária. Ele tem uma sequência lógica, racional. O culto ele não é um amontoado de circunstâncias aleatórias e espontâneas. Não, o culto ele tem uma sequência lógica, cada parte conversando com outra em busca de uma linearidade, de uma lógica, de um alinhamento. Isto é um culto racional. A experiência demonstra que existem alguns obstáculos ao culto racional. Tratemos de um neste momento, o que chamamos, ou que estamos chamando de culto do coração. O fato é que alguns preferem o chamado culto do coração. O que é culto do coração? Vamos ver aqui a explicação de Michael Orton. Todas as vezes que um texto aparecer entre aspas e tiver número de página, é porque eu retirei do livro que eu estou utilizando como roteiro. Diz assim, em um texto seu, Michael Orton, a religião tornou-se mais e mais um caso de coração em vez de um culto racional. Um caso de internalização autodirigida em vez de uma piedade dirigida para o outro e de piedade individualista em vez de corporativa. Então nós temos aqui alguns destaques, esta ideia de internalização autodirigida, ou seja, é quando o objetivo do culto é apenas o meu interior, algo que diz respeito a mim somente. É uma piedade muito individualista. Às vezes nós podemos encontrar isso em algumas expressões do mundo evangélico. Por exemplo, quando alguém diz assim, Deus vai me dar a minha vitória, ou a minha salvação, ou a salvação ela é individual. Estas duas expressões, elas expressam muito esta ideia de internalização autodirigida, ou seja, uma piedade muito voltada para si mesmo. Acho que vai ficar mais claro no decorrer desse estudo. Em suma, isso significa a ideia de culto do coração. Ilustra a seguinte mentalidade: as pessoas que vão cultuar precisam sair sentindo algo. Se isso não acontecer, o culto para esses não é válido. A ideia é que o culto ele precisa estar a nosso serviço. Caso contrário, ele não é validado por nós. Essa é uma filosofia de mercado de consumo, extremamente individualista. Porém, essa mentalidade tem ditado costumes e tendências, infelizmente, como a ilustração ao lado tenta traduzir. Eu não sei se você consegue ler, mas aí ao lado, abaixo aqui no nosso visor, nós temos a imagem de duas igrejas, uma ao lado da outra, dois pastores, um pastor aqui da esquerda, triste, e o título que está abaixo da sua mão é Série de Sermões, o que Deus disse. Já o outro pastor ao lado está muito contente, muito satisfeito, e o texto que está abaixo da sua mão é Série de Sermões, o que você gostaria de ouvir. E aí você vê inúmeras pessoas que estão enchendo a sua igreja. Ou seja, esta ilustração tenta traduzir a ideia de que muitas pessoas estão indo para a igreja para serem consumidores, clientes e não crentes, estão em busca de se satisfazerem e não cultuarem a Deus. Esta é a crítica dessa ilustração. Ou seja, é uma filosofia de mercado de consumo. O culto é para atender às necessidades nossas e não às necessidades de Deus. Isso está sendo criticado nessa ilustração. E aí, Michael Orton ele é muito feliz em deixar o seguinte lembrete. Podemos não sentir a presença de Deus em todas as circunstâncias, e talvez não experimentemos a mesma medida de sua graça em todas as semanas. Mas o poder de Deus está na sua promessa objetiva, não em nossa apreensão subjetiva. Ou seja,
embora eu não sinta, embora os meus sentidos eles não comuniquem satisfação por estar naquela situação, não importa. A promessa de Deus não depende dos meus sentimentos, não depende da minha aprovação. As promessas de Deus, a sua fidelidade, o seu poder, estão associadas à sua palavra. Ele prometeu que abençoaria a pregação. Portanto, na pregação, seremos abençoados. Deus prometeu que abençoaria os sacramentos. Portanto, nos sacramentos, somos abençoados. Independente do que o nosso coração possa sentir, não é o nosso coração que dita a realidade, mas as Escrituras Sagradas. Isto é viver por fé. É isso que o lembrete de Michael Horton nos traz para pensar um pouco. Retomando. Deus prometeu que o seu poder seria comunicado ao seu povo por 2 instrumentos: a pregação e os sacramentos. Independente se estamos sentindo alguma coisa, independente se gostamos disso ou não, devemos lembrar que o culto é para Deus e Deus escolhe a maneira que irá tratar com o seu povo no culto que é prestado em seu nome. Vamos tratar agora, a partir desse momento, nós tratamos até agora sobre o culto racional. Agora vamos tratar sobre o segundo tema, que são os meios de graça, e vamos iniciar sobre a pregação. Mas antes, vamos diminuir um pouco o ritmo. Antes de prosseguirmos, vamos conceitualizar o que seriam meios de graça. Das várias definições possíveis, e por várias definições possíveis, eu estou dizendo que existem inúmeros teólogos que criaram definições sobre meios de graça, grandes teólogos como Luiz Berkhoff, como Charles Hodge e outros tantos fizeram as suas definições. Entretanto, Michael Horton, neste seu livro, texto, eu creio que ele é muito feliz em ser simples e direto na seguinte definição de meio de graça que está no meio da tela. Os meios de graça comunicam a Cristo e seus benefícios. Agora, vamos ver como a pregação da palavra de Deus atua como meio de graça. Ou seja, vamos ver como a pregação da palavra de Deus comunica a Cristo e seus benefícios. A pregação como palavra de Deus, e aí embaixo uma explicação do Horton. O principal meio de graça é a palavra pregada. Um sermão não é apenas uma exposição da palavra de Deus, é, porém, a mesma palavra de Deus. O que Michael Horton está dizendo aqui não é nenhuma novidade para nós presbiterianos, nós que viemos de uma linha protestante reformada. Nós encontramos esse pensamento muito circular, muito comum nos reformados, ou nos protestantes no início da reforma, como João Calvino, Lutero. Eu cito aqui Bullinger, que escreve, um teólogo famoso, que escreve a Segunda Confissão Helvética, e ele define assim, ou trata assim, sobre a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é pregada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis. Que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada nem esperada do céu. Nós vemos Bullinger reafirmando aquilo que Horton acabou de dizer. A pregação da palavra é a palavra de Deus. É aquilo que Deus quer comunicar à sua igreja, naquele momento, naquela circunstância. E Bullinger continua. Que se deve levar em conta a própria palavra pregada, não o ministro que anuncia, pois mesmo sendo ele mau e pecador, não obstante a palavra de Deus permanece verdadeira e boa. Ou seja, aqui uma advertência. É natural que os homens, pecadores que sejam falhos. Mesmo o ministro protestante é um pecador também. Então é um erro aqueles que rejeitam a mensagem, atribuindo a eficácia da mensagem ao pregador. Isso é um erro. A mensagem é eficaz em si mesmo, por ser pregação da palavra de Deus, cumprirá o seu propósito.
independente de homens, tanto aquele que enuncia, quanto aqueles que recebem a enunciação da palavra pregada. Ou seja, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, independente dos homens falhos e pecadores, sejam os próprios pregadores, sejam a audiência que ora possa estar escutando. Que é importante este registro de Bullinger acerca da pregação da palavra de Deus. A pregação comunica a Cristo. Não podemos esquecer disso. É por meio da pregação da palavra de Deus que Deus promove o novo nascimento, a regeneração. Aqui alguns textos que nos lembram isso. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Ou seja, através da pregação que efetua-se a regeneração, o novo nascimento. Mais abaixo também, uma outra referência. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Isto aqui é a palavra pregada que Tiago está se referindo. Portanto, por meio da pregação, ocorre a regeneração, a nova vida é comunicada. É por meio da pregação da palavra de Deus que Deus envia o seu Espírito Santo. Nós vemos isso nesse texto, em Gálatas. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Portanto, é por meio da pregação que ocorre o novo nascimento. Por isso, a pregação ela comunica a Cristo. Nós só temos uma maneira de encontrarmos a Cristo e é por meio da pregação da palavra de Deus. Aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Portanto, a pregação ela comunica sim a Cristo e os benefícios da salvação. É por meio da pregação da palavra de Deus também que nós recebemos a fé, como Paulo diz em Romanos. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso tudo são marcas ou dos benefícios da pregação da palavra de Deus. Nós devemos lembrar que a pregação da palavra de Deus é tão importante na Bíblia que elas são tidas como as chaves do reino. Está lá escrito em Mateus 16, 19: Dar-te eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Estas são palavras de Cristo, dirigida ao seu colégio apostólico, aos seus apóstolos que estão reunidos, no momento em que ele pergunta, que Jesus Cristo pergunta o que os homens dizem acerca de seu respeito, e depois retoma a pergunta aos discípulos, dizendo o que eles dizem a respeito de Cristo, de quem é Cristo. Pedro diz que Cristo é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Jesus o elogia por isso e diz que daria à sua igreja, que levantaria sobre a rocha, as chaves dos céus. O que são as chaves do céu? A pregação da palavra, como mais uma vez os reformadores irão nos ajudar a entender disso, e eu trago mais uma contribuição de Bullinger nesse sentido na segunda confissão helvética. Porém nós, julgando honestamente, segundo a palavra do Senhor, afirmamos que todos os ministros legitimamente chamados possuem e exercitam o poder das chaves, ou o uso delas, quando anunciam o Evangelho, ou seja, quando ensinam, exortam e repreendem e disciplinam as pessoas confiadas aos seus cuidados. Porque assim abrem o reino dos céus aos obedientes e fecham aos desobedientes. Ou seja, quem abre o céu, quem fecha o céu para as pessoas é a pregação do Evangelho. Se a pessoa ouve e crê, o Espírito Santo de Deus reaviva esse coração, o regenera. Então as portas do céu são abertas para essa pessoa. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa não ouve a pregação, ou a ouve de mau grado, a palavra de Deus então fecha o reino para esta pessoa. Como ela não crê na pregação, o reino está fechado para ela. É por isso que Paulo diz aos seus destinatários de Corinto
que a pregação ou o evangelho ele possui perfume de vida para aqueles que é destinado à vida e perfume de morte para aqueles que rejeitam o evangelho. O evangelho, a pregação do evangelho são as chaves do reino para comunicar vida, os benefícios de Cristo. Portanto, a pregação por esses motivos e por outros não citados, nós poderíamos citar vários, mas vamos nos ater a estes, trata-se do principal instrumento de Deus para comunicar a Cristo e seus benefícios. Mas os meios de graça não param por aqui. Pregação da palavra de Deus é o principal meio de graça, mas nós temos o segundo meio de graça, que são os sacramentos. Mas antes de prosseguirmos, vamos conceitualizar como os sacramentos atuam como meio de graça. Faremos isso por meio de duas palavras, sinal e selo. A nossa Confissão de Fé de Westminster, nossos padrões de fé, em seu capítulo 27, seção 1, fala um pouco acerca dos sacramentos e da seguinte forma. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios. Ou seja, nós recebemos a Cristo e os seus benefícios por meio dos sacramentos, e são sinais e selos. Sinal é mais do que um símbolo. Michael Orton nos ajuda na definição do sinal da seguinte maneira. Um sinal, então, no mínimo, é um testemunho da parte daquele que promete algo, de que cumprirá sua promessa. É mais que uma aliança de casamento, a qual é mais um símbolo que um sinal. No sentido de que um sinal não somente aponta para a coisa significada, mas também se liga a ela. E aqui nós trazemos o arco-íris sobre a arca de Noé, porque Deus disse que colocaria um sinal, fazendo uma aliança com a terra de preservação, dizendo a Noé que não destruiria mais a terra com água, e o seu sinal seria, desta aliança, o arco-íris. Portanto, o sinal está ligado à aliança que Deus fez com a humanidade. Também, os sacramentos podem ser chamados de selo. No contexto dos antigos tratados, um selo seria semelhante ao timbre de cera que um monarca europeu imprimiria em um documento oficial, como está ilustrado aí nesta foto. Ele trouxe a ideia de selo, a parte recipiente do pacto, a uma relação com o rei divino, que previa maldição e bênção, maldição pela quebra do pacto e bênção por sua guarda. Então, o selo, ele corporifica a ideia de que nós estamos nos subordinando a Deus como monarca por meio do uso dos sacramentos do batismo e da ceia. Então, os sacramentos não apenas são um sinal dado à sua igreja, mas também é um selo de subordinação da sua igreja a Deus. Agora vamos ver como o sacramento do batismo atua como meio de graça. Vamos ver cada sacramento de uma forma singular. Comecemos pelo sacramento do batismo, ou seja, tanto o batismo de adulto, como está tratado à esquerda da imagem, quanto infantil embaixo aí na tela. Então vamos observar o batismo como sinal de purificação. Em João, capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos, um simpatizante fariseu, lá no versículo 5, o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por favor, reveja isso, note isso. Eu vou repetir. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dois elementos são citados aqui como necessários para que a pessoa possa entrar no reino de Deus. A água, simbolizando o batismo nas águas, e o Espírito Santo,
que é também tratando-se do batismo com o Espírito, da água e do Espírito. Ou seja, a água, que é o elemento para o batismo, está tão ligada é um sinal tão ligado à sua substância, o que significa o Espírito, que são tratados juntos no versículo 5. Notemos aí a explicação de Orton abaixo. Conquanto reconheçamos a distinção, o que ele quer dizer? Água e Espírito são diferentes, nós reconhecemos isso. Não há separação entre a água do batismo, é o sinal, a água, e o batismo do Espírito, a coisa significada, pois esses são considerados como uma unidade. O que Orton está apontando aqui é que neste texto, em João capítulo 3, verso 5, o batismo como sinal que aponta para o Espírito Santo na vida da pessoa é tão ligado, o rito do batismo está tão associado ao que significa ao Espírito Santo, que ambos são citados juntos, dizendo que você não pode entrar, ou qualquer pessoa pode entrar, sem que ela tenha sido batizada, imersa ou purificada pelo Espírito Santo de Deus em Cristo. Vou explicar de novo. Lembremos que a água é um sinal de purificação que o Espírito Santo faz na vida do batizado. A água, portanto, é o sinal visível de uma graça invisível. Espero que você entenda este ponto. A água em si só, ela não purifica, mas no batismo, ela é o sinal público daquilo que o Espírito Santo efetua na vida da pessoa, que é purificar para Deus. Deus escolheu o elemento água para tipificar o batismo, para ser um sinal da evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. Agora, a água está tão interligado, o batismo está tão interligado com o sinal que representa, com aquilo que representa como sinal, aliás, o Espírito Santo, que os dois são chamados juntos. Portanto, antes de entrarmos ali, é importante entendermos isso. O batismo ele é tão importante que ele é tratado não só como um rito, mas, muito mais do que isso, como um sinal que está ligado de uma forma intrínseca, inerente ao Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. Por isso ele é um meio de graça, ele comunica a pessoa de Cristo. Mas ainda tem mais uma outra faceta disso, nesse belíssimo texto, que mostra o batismo nos transformando em membros do corpo de Cristo. E aí nós teremos uma contribuição acerca de um texto que trata de um episódio do Antigo Testamento, que é, como você deve estar percebendo nesta imagem, de Moisés tirando o povo do Egito a mando de Deus. Diz assim, na primeira epístola de Coríntios, em seu capítulo 10, verso 1 a 2. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. As pessoas estavam sob a nuvem estava sobre eles, e passaram entre o mar. E aí conclui Paulo. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. A ideia aqui é que eles passaram em Moisés e foram batizados em Moisés neste evento redentivo que foi a saída do Egito. Eles estavam unidos a Moisés nessa situação. O batismo ele uniu aquelas pessoas em Moisés. Quem trata disso de uma forma brilhante é um teólogo famoso chamado Hermann Hindermus. Deixemos que ele explique esse fato. Na verdade, nuvem e mar representam o acontecimento redentor pelo qual Israel escapou da tirania do Egito. Foi um milagre estupendo. Todos os pais participaram desse acontecimento redentor, pois foram batizados com respeito a Moisés, estavam juntos com Moisés. Porquanto, assim como Deus batizou e incorporou a igreja em Cristo,
Também a salvação de Israel encontrava-se no fato de que havia recebido Moisés como líder e cabeça estava contida em Moisés. É importante entendermos o que Ridderbos está explicando aqui. Nós estamos ligados em Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Assim como Moisés foi o cabeça de Israel naquele momento redentor. Portanto, nós estamos ligados em Cristo pelo batismo, assim como os israelitas estavam ligados a Moisés pelo batismo do evento redentor. Então, o batismo aqui é utilizado em 1 Coríntios, no capítulo 10, segundo a explicação de Ridderbos, como um ato que nos une ao Redentor, aquele que efetua o ato redentivo. Naquela época, ligou os pais a Moisés. E na nossa época, por analogia e comparação, o batismo nos une a Cristo. Ele é o nosso cabeça e nós somos incorporados em Cristo através do batismo. Por isso que nós recebemos de Cristo, recebemos Cristo. Cristo é comunicado a nós pelo batismo. O batismo nos corporifica em Cristo. Nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo através do batismo. O batismo nos incorpora em Cristo, assim como os israelitas faziam parte de um corpo como nação que tinha Moisés por cabeça. O batismo significa que os benefícios que Cristo, nosso cabeça, recebeu, também nós, por sermos parte do seu corpo, recebemos. Ou seja, como Cristo é o nosso cabeça e nós estamos incorporados nele, como igreja, por meio do batismo, nós recebemos benefícios, como a epístola aos Colossenses deixa isso claro em capítulo 2, verso 2. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, através do batismo, nós recebemos também as bênçãos, os benefícios de Cristo. Nós ressuscitamos com ele porque nós estamos ligados a ele por meio do batismo. Ou seja, porque nós estamos ligados a Cristo, é como se também fôssemos participantes da ressurreição que Deus efetuou ele, retirando dentre os mortos. Então o batismo ele nos unifica a Cristo a tal ponto que aquilo que ele conquistou para si também é passado para nós. Por isso, o batismo comunica a Cristo e os seus benefícios, é um meio de graça. Tratemos agora do sacramento da ceia do Senhor, como meio de graça. Mas antes de prosseguirmos, vamos verificar como o sacramento da ceia do Senhor é um sinal e selo do pacto. Na comunhão, há o pão e o vinho, que são sinais, aquilo que aponta para a substância, que é Cristo. Então, na comunhão, há o pão e o vinho, que são os sinais. E Cristo e seus benefícios, a coisa significada. Isto é chamado de união sacramental. Vejamos que interessante aqui nesse texto. Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isso está em Mateus capítulo 26, verso 26 a 27. Os sinais e selos do pacto participam tanto da realidade do pacto que são expressos como se fossem a própria realidade. Quais são os sinais? O pão e o vinho. Mas no texto bíblico, o pão e o vinho estão tão ligados à substância, a Cristo e seus benefícios, que são tratados como parte de Cristo. Nós vemos isso aqui embaixo, no quadro abaixo da imagem. Aqui também, então, Jesus chamou o pão de seu corpo e o vinho chamou de sangue da nova aliança e de nova aliança do meu sangue. Ou seja, o sacramento da ceia do Senhor está tão ligada a Cristo e seus benefícios que é tratada literalmente como parte do corpo de Cristo. Este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E nós acabamos participando do sacramento e recebendo o próprio Senhor e os benefícios da sua morte expiatória. Vamos ver alguns benefícios que recebemos ao participar do sacramento da ceia do Senhor. Então, há
o sinal de pertencimento, ou seja, participar da ceia do Senhor confirma nossa união com Jesus Cristo. O batismo é, por assim dizer, o sinal que marca a entrada em um pacto com Deus. A frequente participação da ceia do Senhor é o sinal de que continuamos dentro do pacto, que nós continuamos juntamente associados com Cristo. Esse é um sinal de pertencimento. Também é um sinal de inauguração de uma nova era. Participar da ceia do Senhor é anunciar a sua morte até que ele venha. É participar da pregação do Evangelho de forma visível. É associar-se diretamente com a mensagem do Evangelho que aponta para o juízo eminente. Nós, ao tomarmos a parte do sacramento da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor. Ou seja, nós inauguramos aqui uma era que há de vir em sua plenitude, que ainda não chegou, mas que já iniciou em nossos dias. Devemos lembrar que nós estamos vivendo nos últimos dias. E por últimos dias desta presente era, aguardando a vinda do Senhor, que irá plenificar da vinda de uma forma plena o reino de Deus. Enfim, quando a ceia é recebida pela fé, seus benefícios são em substância os mesmos comunicados por meio da pregação e do batismo. Cristo e seus benefícios. A pessoa e a obra de Cristo são recebidas e desfrutadas. Considerações finais. Se alguém perguntasse para você quais os 2 principais instrumentos para o seu crescimento espiritual, o que você responderia? Quais seriam os itens da sua lista? Bom, agora você sabe. Seriam pregação da palavra de Deus e os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Deus estabeleceu 2 instrumentos para o crescimento espiritual dos seus. Nosso culto deve ser racional, ou seja, esses 2 elementos são participantes do culto que nós prestamos ao Senhor, nosso Deus. Chegamos então no final de mais um estudo. E quem tiver alguma dúvida ou precise de indicações de leitura sobre os assuntos que agora foram tratados, por favor, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aí abaixo, ipbitaquaresponde@gmail.com. Alguns irmãos já estão recorrendo a ele, o que é muito bom. Algumas respostas são melhores dadas por e-mail, documentos transitados também por e-mail. É bom que fique sempre o registro daquilo que nós estamos tratando aqui. Que Deus possa te abençoar, que nós possamos, dentro da providência de Deus, retornar a cultuar publicamente, o mais rápido possível, segundo a vontade de Deus, para que possamos participar de um culto racional, e onde nós podemos, participando desse culto racional, receber a Cristo e os seus benefícios através dos meios de graça, que são a pregação da palavra, o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Amém.